Ora, seja bem-vindo ao Think Tank desta semana. Jorge Marrão, Joaquim Aguiar e Camilo Lourenço, como é habitual, todas as semanas aqui para debater a atualidade política e económica da sociedade portuguesa. O que é que temos para si hoje? Três pontos, essencialmente, eventualmente alguma coisa que Vossa Excelência, como espectador, queira acrescentar, que é o resultado do Conselho Europeu de Bruxelas, o acordo à esquerda, ou seja, as tentativas do PS para amarrar PCP e Bloco de Esquerda a um acordo, ainda que informal, para esta legislatura, e finalmente vamos dar um salto aos Estados Unidos para tentar perceber se a fortuna de Biden, ou melhor, a fortuna, entre aspas, a sorte de Biden, o pode fazer chegar à Casa Branca. Joaquim Aguiar, quero dar o pontapé de saída. Bom, a Cimeira Europeia, o Conselho Europeu e as decisões que foram negociadas vieram trazer uma evidência que, para um país como Portugal, é particularmente importante. Ou Então, seja, se não existisse Europa, era preciso criá-la agora. Mas existindo a União Europeia, a questão que se coloca é como é que se mantém essa união quando as partes que a integram têm posições muito diferenciadas? Porque o que se debateu durante esses 4 dias de um conselho interminável não é mais do que a contradição entre as posições nacionais, que são impotentes para responder aos problemas que têm dentro das suas próprias sociedades, e o que é a escala europeia, que permite ter os recursos necessários para responder à crise, mas que encontra a dificuldade de aqueles que vão aplicar esses recursos não estarem de acordo com o modo como esses recursos são ou distribuídos ou disponibilizados para serem utilizados sem controle adequado. E, portanto, estamos em cima da verdadeira contradição da União Europeia. Ela é necessária, mas põe em causa as autonomias nacionais. As autonomias nacionais são inúteis porque não têm recursos, mas não querem aceitar a subordinação aos valores comuns da União Europeia. E não é só uma questão de ordem financeira, é também uma questão de ordem de regimes políticos, porque não é possível conciliar regimes autoritários de condução pessoal com as regras das democracias pluralistas que são impeditivas desse tipo de exercícios de poder personalizado. ó Joaquim, posso colocar-lhe uma questão já? O Joaquim diz que as divergências neste momento atingiram de ponto tal e que se não houvesse a Europa era preciso criá-la. Mas, ó Joaquim, eu lembro-me toda a história da primeira Comunidade Europeia, depois Mercado Único e depois União Europeia. Eu lembro-me que sempre houve divergências e divergências graves. Nos anos 60 houve entre a França e a Alemanha. Houve com a Inglaterra. A entrada da Inglaterra em 73 é uma coisa duvidosa. O mercado comum, o ato único europeu foi uma coisa dramática para a senhora Thatcher. Depois a União Monetária foi outro momento traumático. Ou seja, a União Europeia sempre viveu traumas. Qual é a diferença entre o que nós estamos a viver agora e o que se viveu nas épocas passadas? Não há nenhuma diferença que não seja a obrigatoriedade de nós refletirmos sobre esses exemplos do passado e definir o que é que vai resultar destes confrontos atuais. Ora, esses ensinamentos do passado são lineares no que se refere à previsão para o futuro imediato. Ou seja, a realidade das coisas decide sempre em função do local onde estão os recursos.
E o local onde estão os recursos é na Comissão Europeia. Vai ser a Comissão Europeia que vai lançar a dívida comum. Ora, isso significa que é nesse plano que as decisões vão ser tomadas. Mas não o surpreendeu este terror de divergências que levou a que uma cimeira de 2 dias se transformasse numa de 4? Não, Camilo, é normal num rebanho que cada uma das ovelhas se sinta autónoma e queira seguir o seu caminho. Mas a verdade é que a dinâmica do rebanho é que vai definir para onde é que a evolução vai conduzir. É isso que eu chamo a realidade efetiva das coisas. É essa realidade efetiva que nos obriga a perguntar onde estão os recursos, porque é aí que vai estar a decisão. O que é que se passa ao nível das posições nacionalistas? Elas são a ilustração dos efeitos paradoxais ou perversos. Quanto mais nacionalistas querem ser, mais contribuem para a necessidade da comunidade. Porque o individualismo ou o nacionalismo não tem escala para responder a este tipo de problemas. E quando se fala das contradições internas na União Europeia, elas são perfeitamente naturais. Não vale a pena querer evitar que elas se manifestem. Só que a resultante final não vai depender dessas manifestações, a resultante final vai depender do próprio problema, da escala em que o problema se coloca. Não há nenhum país europeu que tenha recursos para responder a este tipo de crise. Mas a crise em si vai produzir a união que cada um deles pode recusar, mas depois é obrigado a assumir e a aceitar. Portanto, a questão dos efeitos paradoxais é que quanto mais nacionalismo se afirmar, mais a união se tornará necessária. Então, de que é que depende essa resultante final? Daquilo que a Comissão Europeia definir como políticas comuns. Porque as políticas comuns são as que decorrem dos recursos comuns. E na prática foi isso que aconteceu durante estes 4 dias. Não estamos a ouvir, Camilo. Estava a dizer, já vamos às políticas comuns. Qual é a tua apreciação face àquilo que se passou nos últimos 4 dias no Conselho Europeu? Surpreendeu-te as divergências? Surpreendeu-te o fim-capé de 4 pequenos países? Bom, depende do ponto de observação em que me coloco, ou se como europeu ou como português. Então, como europeu, pode-se concluir que a Europa deu um passo significativo no sentido de encontrar novos mecanismos de criação se quisermos, de dívida comum e do modelo de redistribuição do dinheiro dessa dívida pelos diferentes países. E, por outro lado, também revelou que os modelos de sociedades da própria Europa estão a entrar numa divergência, mas que eu diria que é uma divergência saudável. Saudável no sentido em que quem quiser dinheiro barato emitido pela Europa vai ter que sujeitar a um conjunto de condicionalidades. Portanto, nessa medida, julgo que foi um passo. Este debate, se tivesse sido feito em 2008 e em 2011, seria um debate totalmente infrutífero, porque na prática teríamos que ter resgatado país a país com um programa de condicionalidades perfeitamente definido e com um conjunto de reformas que deveriam ser levadas a cabo.
Do ponto de vista, pondo no ponto de observação do europeu, parece-me que é um caminho que foi percorrido e que diria que deu os seus primeiros passos. Do ponto de vista nacional, o que é notório e que revela, quer pelas declarações do Presidente da República, quer pelas declarações de António Costa, é que o país não continua a não querer reformar-se. Quando o próprio Presidente da República vem dizer que não é o ideal, mas é excepcional, o ideal seria darem-nos o dinheiro e vocês façam lá o que vocês quiserem, sem termos que prestar contas a ninguém e vivermos nesta simbiose de pasmaceira política e impasse institucional, em que nenhum dos poderes da sociedade são poderes reformistas, são poderes de manutenção do status quo e de ir gerindo a realidade de acordo com os próprios acontecimentos. Não há uma linha orientadora. E eu talvez trouxesse para cima da mesa a questão do documento Costa Silva. O documento Costa Silva, eu não consegui classificar se é um documento político, se é um documento económico, se é um documento técnico, e, portanto, é um conjunto de informação, muita informação heterogénea, mas revela que o próprio país não consegue encontrar uma ideia, duas ou três ideias estratégicas que nos mobilizem para o futuro. E os poderes portugueses, em vez de aproveitarem esta crise para se entenderem e criar um conjunto de alternativas, de soluções e de reformas, parece-me que o que foi pedido foi mais uma vez um documento para vamos lá explicar como é que vamos gastar o dinheiro que vem da Europa. Mas vai-se gastar o dinheiro numa lógica de investimento público keynesiana e vão lá ver, de substituição de rendimento perdido, mas não sabemos no final com que país é que ficamos, porque ninguém nos conseguiu descodificar. A pergunta que eu faço é, depois de chegar este dinheiro todo a Portugal, qual é a posição de Portugal na Europa? Estamos na liga dos primeiros países per capita, nos primeiros 5 países, ou estamos nos últimos 5 países? E, portanto, este é que é eu diria que é o grande drama nacional, é esta incapacidade de não termos refletido sobre isto, de forma estrutural. Por outro lado, também revela, ou pelo menos está a ser omitido, quando digo revela não pode ser omitido, é contraditório, mas revela mais uma vez a incapacidade de se contar a verdade aos portugueses. Ou seja, o dinheiro que não chega da Europa, se afinal ele é necessário para nós voltarmos a crescer, que era o tal ideal, então significa que isto tem que sair da poupança nacional. Portanto, quando eu digo, bom, então eu para crescer, a negociação que estava a ter é que era boa. Eu não consigo ter essa negociação, então quem é que preenche essa falha de investimento? Tem que ser outra vez os impostos portugueses e dívida portuguesa. E já foi dito isso aos portugueses? Já se comentou isso? Não. Portanto, os mídias estão a ocultar, parece que é o acordo possível, é um acordo excepcional, mas provavelmente vai-nos faltar dinheiro para voltar a crescer. Portanto, é destas contradições que o sistema político, o regime político vai vivendo e que vai, obviamente... Mas tu dizes que provavelmente vai-nos faltar dinheiro para voltar a crescer, além dos 15,3 mil milhões de euros de subvenções que vêm aí? Não, o que eu quero dizer não é... Eu não estou, primeiro, outro aspecto relevante que também deveríamos aqui debater. Este dinheiro que vai ser dado e que vai ser emprestado, ninguém nos garante que vai gerar crescimento económico. Porquê? Porque a agenda europeia é uma agenda, obviamente, voltada para os temas do futuro, políticas europeias comuns, estamos de acordo, mas ninguém garante que os investimentos são os corretos para voltarmos a crescer economicamente. Mas ninguém nos garante porquê? Porque, repara, a Europa pôs condicionalidade nesse processo. Não é? Aliás, condicionalidade, mas também a Europa, quando nos deu os fundos todos, pôs-nos um conjunto de condicionalidades
para nós utilizarmos os fundos, e os fundos europeus geraram de crescimento zero. Geraram um bem-estar social adicional, é verdade. O país, em termos de progresso social, está melhor, mas nós não conseguimos, com esse dinheiro, fazer a economia crescer nas duas últimas décadas. E a pergunta que eu faço é: e por que carga d'água é que agora este dinheiro que nos cai do céu vai voltar a fazer crescer? Porque a Europa também, ela própria, é uma burocracia de criação de investimentos de natureza pública. Nós não nos podemos esquecer porque é que os ingleses e porque é que os países frugais, que estão muito mais orientados para uma economia competitiva e de mercado, porque é que eles têm dificuldade em lidar com a Comissão Europeia. A Comissão Europeia, ela própria, faz desenho de políticas comuns, de políticas de coesão, políticas de harmonização, que não estão a gerar o crescimento pretendido. Temos 2 ou 3 países que crescem sempre muito, mas temos que olhar para o sistema económico. Agora, na lógica europeia, o crescimento, desde que a zona euro foi criada, é muito baixo no panorama mundial. Portanto, nós não nos podemos, e por isso é que eu digo que é importante nós pormos em que plano é que falamos. Falamos no plano português ou europeu. Eu, como europeu, digo, há qualquer coisa nas instituições europeias que impedem a Europa como um todo de crescer de forma significativa. Quer por envelhecimento populacional, quer por centralização, domínio, concorrência imperfeita, quer por Estado a mais, impostos a mais. Tem que haver razões objetivas para a Europa não crescer comparativamente aos outros grandes blocos, quer a China, quer aos Estados Unidos. E ninguém Portanto, está interessado em discutir isso? diz? E ninguém está interessado em discutir isso? Não, ninguém está interessado em discutir isso. Não. O autor alemão, ou seja, enquanto houver o domínio, porque o status, vamos lá ver, o crescimento económico cria novos ganhadores e novos perdedores. E, portanto, quando nós olhamos, por exemplo, para a questão das tecnologias, a questão do 5G, por exemplo, é um exemplo paradigmático. A Europa foi afastada dessa guerra. As tecnologias estão no outro lado do mundo. Quando nós estamos a falar, ok, vamos fazer um trabalho sério na questão da descarbonização da economia, na agenda digital e na agenda, se quisermos, das energias limpas e dos renováveis. E a pergunta é, e isso vai gerar crescimento económico significativo para os europeus? Temos que nos questionar. Mas não há um governo europeu. Essa é a parte mais triste desta história. Mas eu só para terminar e para também dar espaço ao Joaquim, só queria dizer se eu vou para uma negociação em que digo que eu saio do buraco se tu me emprestares, por absurdo, 100 milhões e só me emprestas 50, então eu tenho que ir, se for intelectualmente honesto, eu tenho que dizer onde é que eu vou buscar os 50 que me faltam. Porque então tenho que dizer que o dinheiro não é suficiente e que nós vamos ter. Ora, é esta omissão que é feita que me deixa mais preocupado. Porque, afinal, pode não ser suficientes os fundos. Sim, Joaquim, voltando à questão dos fundos e à forma como tudo decorreu e das divergências. Em sua opinião, a Europa ganha pelo facto de ter reduzido o montante das subvenções de 500 mil milhões para 390 mil milhões, mantendo um bolo total, ou seja, aumentando a parte dos empréstimos, ou isso é absolutamente irrelevante? Bom, é irrelevante desde que a taxa de juro desses empréstimos esteja controlada pelo Banco Central Europeu. Mas eu não tenho a certeza que isso venha a acontecer, Joaquim, porque o problema não é só o Banco Central Europeu, é o dia em que os mercados comecem a perceber que alguns países, mesmo com o guarda-chuva do Banco Central Europeu, constituem risco. Ora bom, portanto, esse é que é o ponto importante. O ponto importante não é se é doação ou se é empréstimo. O ponto importante é o que é que se faz com esses recursos. Era a questão que o Jorge estava a colocar. Ora, para percebermos o que é que vai ser feito, precisamos de introduzir uma outra variável, que é o que é que vai acontecer à crise mundial. Porque agora o que aconteceu na Europa é que, felizmente, a Europa tornou-se alemã. Isto é, os alemães comandaram esta operação
e, em grande medida, levaram a reboque os franceses. E, portanto, esse eixo alemão, franco-alemão, passa a ser dominante nas decisões estratégicas na Europa. Mas essas decisões vão ser tomadas num quadro de perturbação da ordem mundial, onde a Europa tem uma oportunidade única de afirmação de poder económico e de poder geopolítico. Joaquim, antes de irmos à parte geopolítica, deixe-me colocar outra questão sobre isso. Eu, há muitos anos, que não via, se é que não foi mesmo a primeira vez, um conjunto de pequenos países que condicionou o poder da Alemanha e da França, numa cimeira. Porque até agora estávamos habituados a ver a Alemanha e a França, mas sobretudo a Alemanha. Quando havia alguma divergência com algum país que não tivesse peso económico na União, às vezes tinha um chequezinho, ou então uma palavrinha, ou então uma promessa alemã, e a coisa resolvia-se. Desta vez não foi assim. Eles fizeram fim-capé em reduzir as subvenções e controlar os investimentos que os países vão fazer, e não saíram daquilo durante 4 dias. Isto não surpreendeu? Mas isso não permite concluir que esses pequenos países não serviram de instrumento para aquilo que eram as decisões alemãs. Porque, de facto, para a Alemanha é melhor haver fiscalização da utilização destes recursos do que não haver nenhuma forma de controle. Ora, quem introduziu o tema da fiscalização foram esses pequenos países. Em contrapartida, levaram como benefício digamos, os descontos nas participações, que já era o modelo que se utilizava com a Grã-Bretanha. Mais importante ainda é o facto de estar introduzido um novo mecanismo na Europa, que é os grandes países servirem-se dos pequenos países para introduzir formas de controle que os grandes países não conseguiriam fazer aprovar. Mas acha que isso foi combinado entre a Alemanha e a Holanda? Ora bom, eu não tenho muita dúvida que, se não foi combinado, passou a ser instrumentalizado. Isto é, os alemães utilizam, os grandes utilizam os pequenos para que estes obriguem a fazer aquilo que os grandes não querem propor diretamente. Isso não é necessariamente negativo, desde que a evolução externa à Europa sirva de fator de coesão para dentro da Europa. Porque nas próximas crises entre grandes e pequenos na Europa, vai-se perguntar se os pequenos estão ao serviço de alguma potência exterior à Europa, ou seja, estão ao serviço dos americanos ou ao serviço dos chineses. E isso também vai contribuir para estabilizar as escolhas internas na Europa. Mais importante ainda é esta crise, que começa por ser uma crise sanitária, altera de tal modo os equilíbrios mundiais que passa a trazer para o primeiro plano efeitos paradoxais, ou seja, quanto mais os americanos procuram recuperar a sua hegemonia anterior, mais a estão a perder. Quanto mais os chineses procuram expandir-se, maior é o espaço de penetração que eles estão a ter à sua frente. Porque os europeus, não esquecermos esse pequeno pormenor, os europeus sem os Estados Unidos não têm defesa própria. E isso significa que os europeus sem defesa têm de se preocupar
com o que são os conflitos possíveis, venham eles do lado americano ou venham do lado chinês. E isso... Joaquim, durante meses vimos a França apostar na ideia de que era preciso reforçar a defesa europeia. E, portanto, naturalmente, o budget atribuível à defesa. O que nós vimos dessa cimeira foi exatamente o contrário. Os investimentos na defesa vão cair. Isto não é um contrassenso. Eu não sei porque é que há de ser um contrassenso, porque faz parte da realidade efetiva das coisas. Ou seja, nós não estamos a prolongar o passado que conhecemos. Nós estamos a construir um futuro diferente. E, nesse sentido, quando se fala do vírus chinês, é o equivalente atual ao vírus europeu do século XV e do século XVI. Também, quando os europeus se expandiram, não só provocaram crises sanitárias, como alteraram os equilíbrios mundiais então existentes. Neste momento, quanto mais a China avança na sua progressão, mais a América está a recuar. E, pior do que a recuar, está a entrar numa conflitualidade interna como nunca teve. Ora, são estas alterações que vão provocar à Europa um tipo de problemas que também a Europa não estava a ter desde a Segunda Guerra Mundial. E isso vai fazer parte do fator de coesão no interior da Europa. Vai alterar os quadros políticos em todos os países europeus. Porque hoje as posições radicais à direita e à esquerda estão contra esta evolução da União Europeia, estão contra os resultados da Comissão Europeia, da negociação que foi feita, porque ficam sem espaço para se movimentarem. Porque, de facto, agora, com as políticas comuns, todas as políticas nacionais, sobretudo se tiverem uma componente radicalizada, ficam sem condições de afirmação. E por isso é que internamente também este acordo de Bruxelas vai alterar os funcionamentos internos dos sistemas partidários. Deixa-me colocar ali a mesma questão ao Jorge. Jorge, não te admirou este recuo, digamos assim, na área da defesa? Porque se há área onde a Europa precisa mesmo de investir é aí, não é? Face à ameaça russa e chinesa e ao abandono americano. Não só desinvestimento, como saída, inclusive, do terreno. Mas quando tu referes a recua em que sentido? Do ponto de vista de despesa, a alocação de verbas para a defesa, que foi aquilo que aconteceu nesta cimeira. Houve um corte, uma redução. E tudo isso quando a Europa precisa de mais defesa e, inclusive, precisa de uma defesa comum. Mas na lógica dos recursos escassos, eu só queria, antes de responder a essa pergunta, para as pessoas terem noção, voltar um bocadinho à questão dos números, porque os números ajudam a perceber a dimensão do problema. Nós estamos a falar em 45 mil milhões num prazo de 7 anos. Sim. A primeira pergunta, para as pessoas entenderem onde é que a questão económica. Se os 45 mil milhões que vão ser introduzidos na economia vão gerar rendimento futuro de 45 mil milhões ou não? E é só para que percebamos o seguinte. A avaliar pelo passado, não. Não, mas é só para que percebamos. Isto significa, com base no PIB atual, que em média são mais 3% por ano no PIB. Ora, como é que nós vamos determinar se Portugal aplicou bem o dinheiro? É se ultrapassou os 3% ou ficou abaixo. É verdade. E esse é um dos problemas que tem estes fundos. Estes fundos tapam um buraco que é a queda da economia, mas a pergunta é, depois de aplicarmos o dinheiro, isto é a mesma coisa que uma pessoa ir pagar um curso caro numa universidade americana e depois o rendimento que recebe no seu emprego não é suficiente para pagar o curso caro. Portanto, fez um mau investimento. Esta é a pergunta que nós temos que fazer quando olhamos para estes números. Os 45 mil milhões vão ser ou não reproduzidos na economia?
que nós chamamos o multiplicador. E essa é uma parte Sim. importante. Agora vamos à questão da defesa. A questão da defesa é um bocadinho distinta, porque numa lógica de recursos escassos em que as populações vão sentir uma quebra significativa do seu rendimento e da qualidade de vida, a Europa não se atreveu, e ainda o Joaquim há pouco referiu isso, no momento em que está uma turbulência da nova ordem mundial, a Europa não se atreveu a afetar parte desses recursos à defesa, porque se o fizesse, significaria que iria beneficiar um setor, beneficiar no sentido em que esse setor ficava mais robustecido, mas que provavelmente tem uma abrangência política e eleitoral muito mais baixa, em detrimento de outros setores, e portanto teve que fazer opções. E essa é uma opção europeia que já vem desde 1945. Quem sempre defendeu a Europa foi os Estados Unidos. A Europa provavelmente está na esperança que o Sr. Trump perca. Se o Sr. Trump perder as eleições, isso pode significar a prazo que a ideia que Trump introduziu, que é a América volta-se para dentro da América, a América vai ter, quando ouvimos o Sr. Joe Biden, por exemplo, ele quer que a América volte a ter um papel no mundo diferente do que Trump propôs à sociedade americana. E, Sim. portanto, a própria Europa pode estar a jogar até novembro nessa situação. Se em novembro for o Sr. Trump a ganhar as eleições, provavelmente a Europa vai ter que se voltar a sentar e perceber se quer continuar a fazer ou não, quer dizer, a desviar o olhar para o lado. Deixa-me recuar um bocadinho, tu há bocado dizias assim, a conta que nós temos que fazer é, vamos pegar em 45 mil milhões e ver qual é o acréscimo que isto dá de PIB por ano, 3%. E depois vamos ver no final se crescemos mais 3% ou foi apenas o efeito de substituição. Porquê é que tu achas que os portugueses nunca se preocupam com estes números? Por exemplo, eu vejo os alemães levarem a sério estas questões. Vejo os austríacos a mesma coisa. Vejo os holandeses até melhor do que os alemães, preocupados com isto. O senhor Mark Rutte, na Cimeira, dizia-me a certa altura, nós não estamos aqui para festas de ano. Estamos aqui para discutir outras coisas, e coisas sérias. Ou seja, este pragmatismo, esta seriedade em levar em conta o que é dinheiro do contribuinte, porque é que nós não vemos isso em Portugal e vemos isto tão bem defendido nestes países? Pergunta inteligente, resposta menos inteligente e mais difícil. O sistema político português, nós olhamos numa série longa, e aí o Joaquim pode nos ajudar porque foi ator, foi também um participante do processo, apanhou o processo revolucionário em curso, o famoso PREC. Portugal esteve nos últimos anos a tentar resolver alguns problemas que foram criados a seguir à Revolução. O primeiro problema que tentou resolver foram as nacionalizações e a entrada na economia privada e a reconstituição de capital. Depois foi atrás dos fundos comunitários para continuarmos a ser um país, ou para sermos um país que poderia comparar melhor com os países europeus do ponto de vista de indicadores de natureza social. Mas o tecido económico nunca foi um tecido económico autónomo das ideias do próprio Estado. Onde é que eu quero chegar? Foi um tecido económico que se fez à sombra do Estado. Ou seja, para haver função social, tem que haver empresas privadas que produzam também essa função social. E nós vimos quais são os efeitos. Vemos os efeitos que houve na construção civil, vemos os efeitos que houve, por exemplo, na saúde e que agora se quer recuar, ou pelo menos este governo quis recuar com quase eliminação, querer eliminar os privados da saúde, e portanto o país concentrou-se mais no bem-estar social, mas não se concentrou num país que quer ser competitivo no mundo e na Europa. E então a minha resposta à tua questão é a seguinte: porque o país é capturado por um conjunto de interesses que vai defender, no fundo, eu diria, um conjunto de ideias para onde esse dinheiro deve ir. Ou seja, não há uma independência neste momento, se quisermos, política,
porque o próprio Estado, ele deixou-se ir atrás, porque o próprio Estado, com a ideia de satisfazer os eleitorados, vai sempre atrás de todos os investimentos que lhes dão um retorno mais rápido em termos eleitorais. Ora, isto não é verdade quando estamos a falar em economia. E, portanto, esse é que é o grande problema. Porquê é que não pomos a questão assim? Eu, no outro dia, vi um Twitter que fiquei fascinado, da deputada do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, que dizia que com a redução de horários se criavam, acho que era 300 mil empregos. E a pergunta que vim de mesmo é assim, mas porquê é que não reduzimos de tal forma que os Estados Unidos, por exemplo, é um bom exemplo. Os Estados Unidos, se tivessem que escolher, se tivessem que optar pela proposta de Catarina Martins, ela que for ao Sr. Trump para ele aplicar, que ele aplica. Agora, como é que ele reduz 25 milhões de desempregados reduzindo o horário de trabalho? Eu não consigo perceber. Agora, vejamos onde é que eu quero chegar. Nós estamos a discutir um assunto que é crescimento económico, que só pode ser feito se os investimentos públicos forem para rentabilizar os investimentos privados. Só podem ter esses investimentos só podem ser eficazes se forem feitos nesta perspectiva. Não estão a ser feitos nesta perspectiva. São investimentos que são feitos com um conjunto de lobbies e de interesses que são legítimos e fazem as cidades andar, mas é nessa luta que nós temos que centrar a nossa ação. Vamos admitir que tu, Camilo, o Joaquim e eu conseguimos montar um lobby que diz o que o país precisa é de uma melhor informação económica. Eu acho que o Estado português deveria investir em canais como o do Cor do Dinheiro portanto, aí é que estava o futuro da informação dos portugueses sobre a economia. Eu olhava e dizia assim, bom, para ti, para o Joaquim, para mim era muito bom, porque presumo que tu recebias algum dinheiro e pagavas alguns a nós. Agora, para o crescimento económico, eu diria, o que é que isso interessa? Se calhar não interessava para nada. Portanto, agora, vocês vejam que é o Estado rodeado de um conjunto de atores. Eu, por exemplo, vi no documento Costa e Silva a questão da saúde. Que é preciso investir na saúde, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. Mas não dá ideia sequer que quem deve fazer os investimentos na saúde com a ajuda pública tem que ser os privados. Dá a ideia outra vez que não há um elemento comparativo, ou seja, o monopólio público de saúde parece que é saudável para a economia na opção, se quisermos, de um governo que tem uma tendência socialista. Ou seja, nós não estamos preocupados com o crescimento económico, nós estamos preocupados com a ideia de bem-estar social aparente para as pessoas não se poderem revoltar. E, portanto, eu acho que isso é que é o drama. Jorge, Joaquim, o último ponto da conversa de hoje, até porque já vamos com 38 minutos de programa, nós estamos a ver, depois de um afastamento no início da legislatura, estamos a ver cada vez mais tentativas por parte do governo do PS de fazer uma aproximação ao Bloco de Esquerda e também ao Partido Comunista Português. Bom, ainda esta semana ouvimos isto não apenas da boca de António Costa, mas também de Pedro Nuno Santos, que diz que é preciso mesmo recuperar um acordo formal para esta legislatura. Isto são apenas profissões de fé ou existe mesmo essa preocupação por parte do PS e do governo? Eu admito que existe essa preocupação. Não existe essa possibilidade. Ou seja, os tempos da geringonça foram construídos em função de um objetivo, que era rejeitar as propostas europeias que foram veiculadas pelo tempo da Troika. E todo o esforço de 2015 a 2020 foi no sentido de fazerem as mesmas políticas dizendo que estavam contra elas. Ora, não é possível conduzir uma sociedade e uma economia com esse tipo de disfarce. Isto é,
não é possível transformar a austeridade em cativações e esperar que tudo mude. Porque, de facto, a necessidade das cativações continuou a existir onde antes existia a austeridade. Isto é, não se quis fazer uma estratégia de crescimento. Porquê é que não se quis fazer estratégia de crescimento? Porque há uma preferência pela distribuição e uma rejeição da competição. Ora, o que é que vai acontecer depois desta crise? Portugal só pode existir na dimensão exterior, não pode continuar na dimensão interior. Ora, para entrar na dimensão exterior, tem que ter projetos que liguem a economia portuguesa às outras economias europeias. E isto significa que tem que ter uma perspectiva de competição e não uma perspectiva de distribuição. Foi isso, aliás, que quer os dirigentes do Bloco de Esquerda, como por exemplo o Francisco Louçã, quer hoje a posição oficial do Partido Comunista, são posições de rejeição daquilo que foi o entendimento europeu. Porque já perceberam que esse entendimento europeu é um constrangimento sobre o Partido Socialista que está no governo, mas é também um constrangimento sobre as propostas que esses partidos de esquerda têm para apresentar. Isto quer dizer, em termos práticos, que de facto ficaram sem possibilidade de influenciar quem está no poder. E o Partido Socialista sabe o que quer fazer? Não, o Partido Socialista está no poder sem saber o que fazer com ele. E por isso é que é natural que tente aproximar-se em alianças à esquerda para esconder aquilo que é a sua incapacidade. Não esqueçamos que Partido Socialista no Estado ou Partido Socialista nos bancos têm o mesmo tipo de comportamento. Trabalham com o dinheiro dos outros. Isto significa que podem cometer muitos erros porque não têm que valorizar esse capital. Têm apenas que continuar a desenvolver orçamentos despesistas. Em contrapartida, para ter crescimento económico, é preciso trabalhar com dinheiro próprio para ter de o multiplicar e valorizar. Em termos mais simples ainda, capital sem trabalho é apenas depósito no banco. Não pode receber mais do que a taxa do depósito. Mas trabalho sem capital é só desemprego. Isto significa que, para podermos ter crescimento económico, é preciso ter capital fora dos bancos, porque o dinheiro dos bancos é dinheiro dos outros, isto é, dinheiro de quem lá depositou, e é preciso que o trabalho seja competitivo, porque se o trabalho for apenas distributivo, desaparece, porque não tem capacidade para sustentar o crescimento económico. Estas realidades elementares da relação económica vão se tornar visíveis com esta crise. Porque esta crise vai provocar uma tal destruição do capital das empresas que só mesmo taxas de crescimento muito significativas e durante muito tempo poderão absorver este vazio que é criado nesta altura. Nesse plano, por exemplo, o que é que se passa na situação da saúde? Com esta fixação nos efeitos do vírus, todas as outras doenças foram esquecidas. Joaquim, mas porquê que o Estado não contratualizou com os privados a satisfação
de consultas, exames e cirurgias que ficaram pendurados porque os hospitais de Covid não fizeram mais nada. Porquê? Ora bom, porque não se quer entender a política de saúde como uma política de articulação dos públicos com os privados. O hospital público pode ser muito eficiente, não é? E não é porquê? Porque só é eficiente no sentido de que os seus profissionais se dedicam com entusiasmo àquilo que estão a fazer. Mas a sua gestão profissional, não é apenas de médicos, não é também de administradores, a sua gestão é gestão pública. E a gestão pública não tem que se preocupar com os resultados. Porquê é que não apresentam as análises comparativas dos resultados obtidos no Hospital de Braga, agora que é público, comparando com o que era quando era público, no sentido público ou privado? Porque as pessoas esquecem-se que num hospital público ou privado, o utente é tratado como num hospital público. Porque aquilo é um hospital público. Então, qual é o problema com o hospital público? É a comparação com os outros hospitais que são público-público. E é essa comparação que tem de ser escondida. É isto que explica porque é que quem trabalha com o dinheiro dos outros tem de fugir à comparação. Porque quem trabalha com capital próprio tem que mostrar resultados. Sim. Ora, Deixa-me. Temos de fechar, Joaquim, estamos a ficar sem tempo. Diga. Diga, Joaquim, diga. Ainda tem tempo para terminar mesmo, que estamos quase no final do tempo limite. Também, eu já terminei. Jorge, esta questão sobre que começámos por falar da aproximação do PS/governo ao Bloco de Esquerda e o PCP. Tu achas que vamos ter acordo pela legislatura ou isto são apenas tentativas de mostrar à esquerda que o governo está preocupado com aquilo que é a opinião do PCP e do Bloco? Bom, podes fazer várias leituras dessa aproximação. Uma primeira leitura é que dentro do próprio PS, o PS, com medo de perder o PS eu diria, mais socialista do centro, tem necessidade de fazer essa aproximação porque provavelmente antecipa que vai haver um conjunto de restrições e de reformas que vão ter que ser feitas e é preciso ter a capacidade de ter quer os próprios mais creditas do PS, quer o próprio Bloco, quer o próprio PC, mais controlados. E, portanto, isso faz sentido. Mas eu talvez, para te responder a essa pergunta, vou fazer aqui uma inconfidência que o Joaquim provavelmente também não se importa. Eu e o Joaquim, em tempos, lembrámos de fazer e queríamos criar uma coisa que se chamava o BCE, não era o BCE do Banco Central Europeu, era o Bloco de Convergência Estratégica. E o Joaquim deve se lembrar dessa nossa cruzada, que foi feita para aí há 4 ou 5 anos atrás, e juntámos pessoas do Partido Socialista, do Partido Social Democrático e do CDS, na altura a Iniciativa Liberal ainda não era partido, nem o Chega, para fazermos um papel comum para dizer quais seriam os temas que o país deveria estar de acordo. Ora, essas pessoas, mesmo não estando dentro do partido, ou tinham ligações ao partido, não conseguiram subscrever um documento comum. Não conseguimos produzi-lo. Portanto, isto resulta... e depois, paralelamente, nós temos uma classe política mais envelhecida que tem saudades do Bloco Central. E eu, como digo, a questão do Bloco Central é uma questão portuguesa que, na minha opinião, é resultante do problema de uma experiência, de uma proximidade, de uma guerra civil que quase que tivemos em 75, e depois com o problema da entrada do FMI e com a força que o Partido Comunista tinha, era óbvio que os dois partidos do centro foram quase que obrigados a encontrar a solução para o país.
Eu acho que nós neste momento não temos esse problema. Escrevi um post, pus num post do Facebook que a austeridade social-democrata de Rui Rio deve rejeitar a austeridade socialista. O que é que eu quero dizer com isto? O país tem que ter duas opções do governo diferentes. Como qualquer país do mundo a tem. Pode depois fazer coligações, ou seja, eu posso dizer que os governos dançam de acordo com uma música e vão buscar a parceira de acordo com a música. Umas vezes é o tango, outras vezes é a valsa. Umas vezes vão buscar a Catarina Martins, outras vezes têm que ir buscar alguém do PSD, outras vezes vão buscar do PCP e, portanto, continuam todos a dançar no salão e a música toca e está tudo bem. Mas é preciso perceber uma coisa, que há partidos que não sabem dançar a música do futuro. Esses partidos não sabem dançar a música do futuro, que são, obviamente, o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda. E porquê é que eu digo isto? Porque são os partidos reacionários em relação à reforma. São os verdadeiros partidos conservadores de uma ideia de Portugal que já não faz sentido. Não quer dizer que os seus objetivos, os seus desígnios políticos finais não sejam bem intencionados e diria com sentido de preocupação com as pessoas e com os resultados. Não é nada disso. Os meios que eles querem utilizar é que já foi comprovado através da história que não resultam. E é esse reacionarismo, esse conservadorismo de esquerda que impede quer o próprio PS de se libertar, quer o próprio PSD de aplicar, no fundo, aquilo que era normal, que é o seu programa de governo, como o próprio PS. Então, mas apliquemos e, portanto, participam na sociedade política de forma, eu diria, de forma pouco produtiva para aquilo que interessa. Agora, se me perguntares, essa aproximação do PS à esquerda é necessária. Eu acho que ela é necessária na exata medida em que, se isso contribuir para que se acalmem as hostes e as hostes mais esquerdistas e haja mais paz social, ou então nós vamos ter que viver, e essa é, eu diria que é a crítica que eu faço mais severa ao atual presidente, é que o atual presidente não quer que o país debata de forma construtiva, mas acesa, sobre o projeto de cidade, que era manter o status quo. E é óbvio, é tão evidente que estes 45 mil milhões vão adormecer a sociedade portuguesa, é tão evidente que era o momento certo para as forças políticas que querem mostrar que são diferentes decidirem agora aparecer com um programa. Não, estão a entrar numa lógica institucionalista, que eu percebo do ponto de vista tático e eleitoral, do Dr. Rui Rio, percebo perfeitamente, mas que as pessoas, se não veem uma opção clara, também fazem a pergunta, mudar para quê? É verdade. E, portanto, esta é a minha... Muito bem. Chegamos ao final do programa de hoje, passámos uns 8 minutos daquilo que era o tempo limite. Quero pedir desculpa por isso. Quero também agradecer ao Jorge e ao Joaquim as reflexões desta semana. E às pessoas que estão a ver, eu quero pedir aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Eu voltarei amanhã às 8 da manhã com a edição diária da Cor do Dinheiro. Muito obrigado pela sua presença e obrigado ao Jorge e ao Joaquim. Com licença.